Oi, Fina! Oi, Fino, tudo bem com vocês? Espero sinceramente que sim. Vocês lembram que no outro vídeo eu mostrei como é que a gente retira o verniz de um móvel usando solvente? Pois é, se você não viu, eu vou deixar o link aqui abaixo para que você veja. E agora, já que a gente já retirou o verniz, eu já mostrei como eu retirei o verniz, eu vou mostrar como foi que eu recuperei totalmente o tampo desse buffet que a gente tinha aqui em casa e que ele estava todo bom, mas a parte de cima aí estava bem acabadinha e a gente conseguiu recuperar totalmente e pintar. E agora nesse vídeo eu vou mostrar tudo para vocês. Vem comigo, vamos ao vídeo! Esse é o móvel que a gente vai recuperar aí o tampo. Ele tá todo perfeito embaixo, tá ótimo, tá até envernizado, tá brilhante. Mas a parte de cima dele, o tampo, não tá legal, tá bem acabadinho, como eu mostrei no outro vídeo. Eu retirei o verniz e agora eu vou mostrar para vocês como foi que a gente conseguiu recuperar totalmente o tampo desse buffet. Depois que eu retirei o verniz, eu lixei com a lixa 80 e depois eu fiz uma limpeza usando thinner. Passei thinner com paninho em todo o buffet e depois eu comecei a fazer os reparos nos buracos, nas rachaduras, na parte em que o compensado estava lascado. E para isso eu usei uma massa que eu mesma fiz. Eu vou mostrar agora para vocês a receita. Eu fiz uma mistura de cola branca, uma cola branca de boa qualidade e gesso. Fui misturando os dois, não tem bem uma medida, você vai prestando atenção na consistência. Ela tem que ficar uma massa bem consistente. Eu vou mostrar depois aí no final, quando eu coloco a massa na colher, despejo, ela demora um pouco de cair. Então, é essa a consistência da massa. Depois, eu peguei essa massa e fui aplicando para fazer os reparos com a espátula. Eu deixei a massa um pouco mais alta que o lugar. Por exemplo, quando eu cobri um buraco, eu deixei um pouquinho mais alta, achando que essa massa ia descer um pouquinho. Ela não desceu. Ela não diminuiu de tamanho. Então, me deu bastante trabalho para lixar. Então, recomendo que quando você for fazer essa massa, você coloque a massa da altura do seu reparo, que você precisa reparar. Passe a espátula e deixe bem retinho junto com a madeira. Porque senão depois, se você deixar passando, se você deixar em alto relevo, vai dar muito trabalho para você lixar. Porque, gente, essa massa fica parecendo uma pedra. Fica muito dura, acho que ela fica mais dura que a madeira. É maravilhosa. Depois você não consegue ver onde foi que você reparou, onde foi que você fez essa emenda, porque fica perfeita. Mas coloque bem retinho, bem no mesmo nível, na mesma altura do móvel que você está reparando. Porque se você deixar passando, deixar em alto relevo, vai dar trabalho para lixar, a não ser que você tenha uma lixadeira, porque eu lixei tudo na mão, então deu bastante trabalho. Então eu recomendo que você deixe bem reto o lugar onde você vai reparar. E assim eu fui fazendo, como vocês estão vendo. Eu limpei com o pincel os lugares que estavam danificados, limpei com o pincel, depois passei cola branca e depois eu apliquei a massa. Fui aplicando nos lugares de um a um e só depois que ela estava bem seca é que eu comecei a lixar. Vou mostrar mais um pouquinho a vocês como foi que eu fiz a aplicação dessa massa maravilhosa. Depois que eu apliquei a massa e que ela ficou bem seca, eu fiz novamente uma limpeza com o thinner, né, o solvente. Limpei todo o tampo do móvel com o solvente e agora então nós vamos lixar.
Lixei primeiro com a lixa de 80 grãos, uma lixa de 80. Depois que eu lixei todo o tampo com a lixa de 80, eu lixei com a lixa de 150 e depois, para dar acabamento, eu lixei com a lixa de 220. Ficou perfeito, ficaram imperceptíveis as emendas, mas como essas emendas são brancas e o móvel é marrom, primeiro eu vou pintar toda essa parte branca, eu vou pintar de marrom, porque se eu passar uma tinta direto aí agora, vai dar uma diferença no resultado. Então, primeiro eu vou deixar as manchas brancas, no caso as emendas brancas, na cor marrom com a tinta acrílica, e depois então de seca é que eu vou aplicar a cor final, que será um vermelho. Agora que eu já limpei o móvel novamente com thinner, eu vou aplicar a tinta acrílica marrom sobre toda a parte onde tem a massa branca que nós fizemos as emendas. Eu vou aplicar a tinta marrom para que no resultado final a gente não veja nenhuma diferença de cor. Apliquei a tinta marrom, esperei secar e apliquei novamente. Agora vamos preparar a tinta. Para isso, eu peguei a tinta acrílica na cor vermelho escarlate, vermelho fogo. Fiz uma mistura em partes iguais. Vou adiantar logo para vocês que eu apliquei 2 demãos nessa cor e a última demão eu apliquei com a tinta vermelho escarlate puro, que é um vermelho mais escuro. Mas como tinha esse fundo um pouco mais claro, ficou um vermelho no tom que eu queria, que combina também com as cadeiras que minha mãe já tem. A pintura eu fiz com um pincel de cerdas duras, são cerdas naturais, mas são cerdas duras, e fui aplicando dessa forma que eu estou mostrando para vocês. Indo e voltando com o pincel, fazendo com que a tinta penetre bem nessa madeira que está bem lixada. Fui indo e voltando, como se estivesse varrendo para lá e para cá, num sentido só. Pintei todo num sentido só, procurando espalhar ao máximo a tinta, sem deixar falhas. Fui procurando deixar o mais uniforme possível. Esperei secar mais ou menos uns 40 minutos. E aí eu apliquei a segunda demão nessa mesma cor. Achei que não tinha ficado bom ainda. Esperei secar e aí eu apliquei uma terceira demão na cor escarlate. E no fim o móvel ficou com uma cor bem bonita, um vermelho bem vibrante, que combina com as cadeiras que tem o estofado nessa cor vermelha. A gente resolveu pintar só o tampo do móvel. O móvel estava todo bom, o resto do móvel estava todo inteiro. O verniz estava bem bonito ainda, então nós decidimos recuperar só o tampo. Em breve eu vou recuperar um buffet que eu tenho aqui em casa, vou pintar de uma maneira bem diferente, bem colorida. E aí eu mostro o vídeo também aqui para vocês. Assim foi o nosso trabalho até o final, foi dessa forma aí que eu fiz. Eu espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado. Se você está com um móvel em casa que precisa ser recuperado, esse é um processo relativamente simples, dá um pouquinho de trabalho, mas o resultado vale a pena. Depois que o móvel estava bem seco, passou um dia, eu apliquei uma demão de verniz spray. Se você quer um verniz que fique com um pouco mais de brilho, você pode aplicar um outro tipo de verniz. Mas eu apliquei só o verniz spray e eu acho que o resultado ficou bem bacana. Aí o móvel está com a segunda demão e ainda está secando. Tem umas partes aí que ainda estão molhadas.
E assim ficou o nosso buffet perfeito, maravilhoso. Eu espero que você se anime aí para restaurar um móvel que você tem aí que está antiguinho, você quer dar uma cara nova. Aqui no nosso canal eu tenho um buffet que eu já reformei aqui, pintei. Vou deixar o link e tenho também uma cômoda que eu forrei com chita, tem um banquinho que eu repaginei e tem mais alguns outros móveis que eu fiz. Então vou deixar o link de todos eles aqui abaixo para que vocês conheçam um pouco mais do nosso trabalho. Um grande beijo, muito obrigada por estar aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho para receber as notificações. Tchau!